Pois é, eu estou aqui com o meu sogro Guilherme, né? Ele também, ele entende muito da Bíblia, né? Ele é uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia, ele tem, e a gente sempre pergunta para ele, ele sempre responde as partes da Bíblia. Então, para a gente começar aqui, eu vou perguntar ao senhor Guilherme, ele falar um pouco do princípio da Bíblia, do Gênesis, entendeu? Conte aí o seu conhecimento da parte bíblica, da parte de Gênesis, lá onde começou tudo, o princípio da Bíblia. Qual é o conhecimento que o senhor tem, senhor Guilherme, sobre a Bíblia na parte de Gênesis? Seu José, a Bíblia não é complicado é os homens. Porque lá no Gênesis capítulo 1, diz a Bíblia que Deus fez o mundo, Deus fez o universo, quero dizer. Deus fez tudo. Luzieiro, fez a terra, fez o mar. E aí Deus fez tudo isso. Aí diz a Bíblia que quando Deus terminou de fazer, ele olhou para um lado e para outro, olhou e disse assim, ainda falta uma coisa. Aí a Bíblia fala que esta coisa que Deus falou que faltava era um homem. Ele disse, falta o homem. Aí ele disse assim, façamos-se o homem. Ele não disse, eu vou fazer o homem. Ele disse assim, façamos-se o homem. Então Deus nos dava só. Estava ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para se fazer o homem. Quando ele terminou de dizer isso, ele pegou o barro, quando ele traçou, diz a Bíblia que ele fez um moleque e botou em cima de uma mesa e olhou para ele, que ele não tinha nada mesmo. Aí ele foi, soprou na laringe dele, que é o nariz. Aí ele soprou no nariz dele e deu um fulejo de vida, diz assim a Bíblia, deu um fulejo de vida. Quando ele suspirou, Jesus disse, passou a ser alma vivente. Então o homem passou a ser alma vivente. Aí quando ele terminou de fazer isso com aquele moleque de barro, chamando homem vivente, ele botou o nome dele de Adão. Aí ele veio, Deus sabia que o Adão ia ser pecador mesmo, que o pecado ia vir através disso aí. E aí ele foi, pegou Adão, fez o paraíso e botou ele lá dentro do paraíso. E disse para ele, Adão, tu não come do fruto do pecado. Ele disse, no fruto do pecado é a fruta de uma árvore que tinha no meio do jardim. Ele disse, tu não come daquela fruta, Adão. E ele ficou lá no jardim, como Deus tinha deixado. Só que ele deixou Adão lá no jardim e foi para o céu. Quando ele voltou, aí ele, de lá já sabia que Adão não podia viver só, que ele precisava de uma companheira. Quando Deus voltou, aí ele disse para ele, Senhor, é tão ruim eu viver só, aí me arruma uma companheira. Aí Deus o que é que fez? A Bíblia diz que ele deu um longo sono nele e tirou uma das costelas e fez uma mulher chamada Elva e entregou para eles. Eis, Adão, olha aqui tua varoa, osso dos teus ossos, sangue do teu sangue, carne das tuas carnes. Aí o que ele fez? Ele ficou com a Eva, como sua mulher. Aí a Eva começou a botar na mente de Adão que ele comesse daquela fruta que não fazia mal nenhum. Foi aonde Adão fez o erro. Começou o pecado. Ele foi lá e comeu a fruta. E aí começou o pecado. Ele quis se vergonhar de si mesmo, porque ele ficou nu. Ele se enxergou nu. A Eva do mesmo jeito. Aí continuou a desobediência entre os dois. Quando Deus voltou onde ele estava, ele não queria se aparecer. Diz a Bíblia que Deus chamou. Adão, Adão, onde tu está, Adão?
Aí ele não queria responder. Aí Deus falou: olha, Adão, não tem um vivente nessa terra que se esconda da minha face. Aí foi que ele respondeu: ei, meu senhor, íamos aqui. Aí ele foi onde estava Deus. Aí Deus foi e disse por que ele fez aquilo. Ele disse que a mulher que ele tinha dado para ele, ela tentou ele comer daquela fruta do pecado, como ele avisou a ele. Aí ele foi, comeu, e aí continuou o pecado entre os dois. Se vire. Bem, aí ele foi, Deus foi e falou para ele: Adão, agora se quiseres comer e beber, tu vai derramar o suor do teu rosto para que não seja pesado a ninguém. É isso aí que muitos hoje não fazem e não cumprem, porque não querem trabalhar. Pega a palavra de Deus, vão pregar e só querem pegar o dinheiro para mantimento, que se, lá na Bíblia está escrito uma parte chamada oferta e outra parte chamada dízimo. Mas o pessoal prega nas igrejas dizendo que o dízimo é para mantimento, está mesmo lá em Malaquias 10, dizendo que o dízimo é para mantimento. Não é para comercializar, fizer comércio nele. Não, é para mantimento. O povo pega, mas o mantimento não vai na igreja. As ofertas é uma coisa que todo mundo tem que entender. A oferta é quando nós chegamos na igreja que nós estamos ofertando. Aquela área ali o pastor pode usar. Foi a oferta que se demos. Mas o dízimo para mantimento, como a Bíblia diz, ele é para mantimento. Lá diz assim, ó, lá em Malaquias capítulo 3, verso 10. Então, se e o homem faz diferente. Pega 100 mil ou 200 mil, gasta uma maioria para ele e que é mesmo para a igreja. E outras que eu quero dizer para todos, que diz não salva ninguém. A oferta não salva ninguém, é porque é mantimento. Quem salva nós é Jesus. Qualquer uma pessoa, se souber buscar e permanecer nele e aceitar ele como o Deus poderoso, salvador da sua alma, não vai perder nada. Agora, se misturar uma coisa com a outra, não vai ganhar nada. Porque lá no livro de Gênesis, nós voltando novamente, quando Adão teve um filho e outro filho, um chamado Abel e outro Caim, quando Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, das coisas mais bonitas que eles tinham, era uma ovelha, Caim se irou-se, diz a Bíblia, que ele irou-se e matou seu irmão. Só que lá está escrito lá, que Deus disse assim, quando ele foi perguntar de Caim, Caim, cadê Abel, teu irmão? Ele disse, eu não sou procurador do meu irmão, Senhor. Aí ele responde isso para Deus. Aí diz, Caim, fica tu sabendo que aquele que molhar a sua mão com o sangue do seu irmão, esse é condenado para sempre. Não terá perdão. É aí que o povo hoje, muitos imaginam, que matar o outro, ele ir para a igreja e está livre. Não. Ele está livre e ele está lá na igreja, ele ouvir as palavras que prega e ele se vergonha de fazer, porque os outros não fazem, mas é ali nos homens. Mas lá para o Senhor Deus, ele vai resolver assumir o erro que ele fez nessa terra. Pode ter toda certeza. Ele não tem negócio de ter dinheiro, eu sou o general, eu sou o coronel. Não tem dessa, não. Todos vão passar na mão do Senhor Deus. Então, se lá no primeiro livro de Gênesis, que é o livro de Moisés, aí, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, quero dizer, Moisés era um homem que tomava conta daquele rebanho, que ele chegava naquele povo que era israelitas, aquele povo que passava fome, passava sede, necessidade. Então, tudo isso que Adão foi tendo os seus filhos,
Aí foi, melhor dizer que foi casando, vivendo neto com, com neto, com neta, cunhado com cunhada, irmão com irmão, sobrinha com sobrinho, tio com sobrinha, primo com prima e irmão com irmão. Aí eu lhe pergunto, o povo pensa que eles fazem isso, estão na maldição. Não. E naquela época não tinha nada disso, maldição. Era a nação que tinha que aumentar. Deus ordenou para ser assim mesmo, para aumentar a nação, para multiplicar. Aí, quando multiplicou a nação, o povo quer fazer como foi no começo da Bíblia, que eles fizeram, acontecia isso, da nação de Adão até chegar a Abraão, Isaac, Jacó, eles não tinha a nação não estava multiplicada. Era pouco, só era mesmo, né, a descendência de Adão. Aí tinha que casar primo com primo, irmão com irmão, tio com tio, tinha que casar, se juntar. Então, aí o povo quer fazer assim. A fulano fez isso com a fulana, prima dele, para ela fica. Não, hoje não tem essa precisão. Hoje não existe isso. Deus multiplicou, que tem tanta mulher, que diz a Bíblia que nós não podemos cair num erro, num abismo, por causa de uma mulher, porque tem muitas. É direito do homem se amparar com qualquer mulher, e qualquer mulher com homem, porque isso é bíblico. Não o homem casa com a mulher e pega outra, aí ele pega outra jacular e deixa aquela de novo, aí diz assim, eu preciso de 5 mulheres. Ele pode fazer até 100, preciso de 100. Mas lá para Deus, a Bíblia diz lá em Romanos, que Deus vai chamar cada um de nós pelo nosso nome. E lá ele vai apresentar no livro da vida, que está escrito lá, tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Está lá tudinho. Você teve 5 mulheres, vai dizer para Deus que só teve uma. Porque fosse assim, a mulher lá de Samaritana, ela Jesus tinha combinado com ela. Quando ela disse para Jesus que não tinha marido, Jesus disse, e os 5 maridos teus? Como tu tivesse 5 maridos. Né? Então que ela não pôde mais falar nada. Mesmo assim, é esse que continua hoje. Porque lá no livro de Gênesis, Moisés era um homem que falava com Deus. Moisés era um homem que tinha mulher. É um homem obediente. Ele não deixou a mulher dele para pegar outra mulher. Ele findou o dia de vida com a mulher dele mesmo. Então, lá em Gênesis, a Bíblia diz que quando Moisés reclamava para Deus, reclamava para Deus não, o povo reclamava para Moisés, dizia assim, pedejava Moisés, a Bíblia diz, Moisés, nós não tem água. Cadê, Moisés, que tu disse que não ia passar sede, fome? Aí Moisés ia no monte, chegar lá, ele orava e Deus respondia. E disse, Senhor, o povo está me predejando porque não tem água. Aí Deus dizia para Moisés, tu vai e bate naquela caverna. É uma rocha. Bate lá na rocha, que ela dá água. E aí a rocha é uma pedra e dá para o povo. Aí o pessoal fala nisso assim, mas a Bíblia lá em Coríntios 1, 11, ou é 10, 11, coisa assim, diz que a pedra é Jesus, por isso que deu água para eles beberem. E o povo hoje não. Hoje é o seguinte, só repare só que naquela época, quando eles estavam doentes, eles iam orar a Deus e o milagre acontecia. Hoje é o contrário, porque lá em Gênesis fala que o povo daquela época é diferente de hoje. Por que o Gênesis fala que é diferente? Porque a Bíblia, só lendo o livro de Gênesis, como você sabia, diz como é que era o pessoal. Olha, Isaac era obediente, Jacó era obediente, Moisés era obediente, os filhos de Moisés eram obedientes, a mulher de Moisés era obediente, todos eles eram obedientes. Então, quer dizer que
Hoje, nessa época que nós estamos, se o senhor falar para uma pessoa, o senhor diz assim, rapaz, olha, tu está fazendo isso, mas vai te fazer mal, Deus não gosta disso. Agora tu é crente, é logo que diz isso. Não, é o senhor que lê a Bíblia que o senhor conhece. O senhor trata de levantar ele de lá, de onde ele está querendo cair. O senhor trata de ajudar ele para não cair no erro. Mas ele acha que o senhor está falando, levando ele para o mal, está se incomodando com a vida dele. Mas a Bíblia diz que é nosso dever é nós alertar e ajudar o outro a levantar. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os pastores, quando Jesus nasceu, os pastores de Belém vieram visitar. E só repare só que hoje nasce um menino de uma pessoa, tem que fazer todo caqueado, comprar roupa, comprar tudo, para aquela menina. E Jesus não tinha nada disso. A Bíblia diz que pegaram Jesus e o lugar dele não tinha para botar ele, mas a Bíblia diz que botaram numa manjedoura dos bois. Então, hoje, ninguém entende e ninguém compreende, porque os pastores que vinham de Belém visitar Jesus, dar os 100 mil e a ele não estava nem aí para isso. E então, aqueles pastores eram diferentes dos de hoje, que os de hoje são gananciosos por dinheiro, diz a Bíblia. Se a pessoa escutar o vídeo e dizer assim, onde é que está isso? Pode caçar lá em Isaías 56, no verso 11 e verso 12, que fala todo esse que participa dessa área assim, dizendo assim, bota dinheiro para cá que é para Jesus. A Bíblia diz que ele é ganancioso por dinheiro. A Bíblia diz. Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis, que Moisés era um homem sincero e temente a Deus. Por que também não tem homem hoje, nessa época, sincero e temente a Deus? Porque é o primeiro livro da Bíblia que conta o universo todo. Conta tudo. Já pensou? Conta que Deus fez a água. Deus fez o barro. Deus fez o homem. Até aí, todos se compreendem, todo mundo sabe. Se for possível, o maior sabido que passou em faculdade, ele sabe que Deus fez o homem do barro, mas ele não sabe que foi feito o barro. E nem ele sabe que foi feita a água. Nós estamos aqui nessa terra, passando os tempos, mas ninguém sabe que foi feito o barro, que foi feita a água. Nós não sabemos de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Nós não sabemos como é que o vento é. Ninguém sabe. Nós sabemos que Deus manda o vento, manda a chuva, nós sabemos que a chuva vem de cima, mas ninguém sabe o que ela foi feita. Como é que ela aguenta lá em cima? Certas conversas, tem que ver contar, assim, porque, eu estudei, fiz isso. Você estudou, mas é diferente da referência da Bíblia. A Bíblia ela fala na terra que nós vê a terra. A Bíblia fala na água, nós vê a água. A Bíblia fala no vento, nós vê o vento bater. A Bíblia fala No mar. no mar, nós chega lá, nós vê o mar. Né? Aí nós vê uma ave bonita, tu já pensa, a ave nasceu aí. Rapaz, é da natureza. Então, se tudo que nós vê em cima dessa terra é a natureza, mas a natureza, e quem é dono dela é Deus. Deus que é dono dela. Foi ele que fez. Nós não podemos fazer natureza. Nós não podemos formar uma natureza. Nós não podemos levantar uma ilha lá no meio do rio e dizer que ela vai passar 100 anos lá. E quando for, nós começa a levantar hoje de manhã, deixa lá, quando for de manhã, no outro dia não está do mesmo jeito que não estava. E manchou tudo. Porque lá em Gênesis conta que aquele povo que era sábio, né? Na sabedoria dele, nas astúcias dele de que era sábio, né? Eles pegaram e fazer uma torre de Babel. Era muito a fazer. Que era para subir. Chegar no céu. Para ir lá no céu, exatamente. Aí, quando um dizia assim, ei, rapaz, está faltando areia, massa, cimento, aí pedra, aí
martelo, prego, madeira, tudo essa obra, pega toda essa parte de coisa. Aí bem, foi começar a fazer a torre. E foi fazendo, foi fazendo. Quando chegou nas certas partes, aí um dizia assim, ei rapaz, manda massa. Aí Deus confundiu a mente tudinho. Ninguém se compreendia mais. Ninguém compreendia mais nada. E a Torre de Babel não foi em frente. Porque Deus confundiu a mente de todos, o cérebro de todos. Não é nós hoje, não. Que não duvide que Deus também faz a mesma coisa com nós. Nós estamos aqui, vamos fazer uma viagem, vamos mudar para Miami, digamos, nós nunca fomos lá, vamos mudar para lá, que é bom. Aí se nós pensar bem e pedir a Deus como fazia Moisés, nós vamos se quebrar. Não é em viagem, não, vamos se quebrar quando chegar lá. Porque quando nós estiver lá, na posição que nós cheguemos, alguém olhando para nós e ajudando, aí tudo bem, mas depois fica tudo difícil. Nós nunca fomos lá, ninguém se dá com o jeito do povo lá, o sistema do lugar, é muito estranho para a gente, não dá nada certo. É a mesma coisa que a gente pensa assim, numa moradia, lá em Miami, pessoas se mudar para lá, o senhor vai ter o maior sacrifício. Mas é por isso que eu falo para o senhor, que às vezes a gente vê falar, mas não sabe como. É a mesma coisa de ir para o céu. Todo mundo diz, eu faço tudo para ir para o céu. Não, não é assim não. Só vai para lá quem Jesus quer. Pode ser de quem for. Lá na Bíblia não está escrito, tio José, que lá está escrito assim, ó, esse é católico, ele vai. Esse é evangélico, ele vai. Esse é o padre, esse aqui vai. Não, esse aqui é o pastor, esse também vai. E o pessoal que está na igreja católica vai, não? Não. E esse pessoal que ele era o pastor, não vai não? Vai não. Não existe isso não, senhor. Diz a Bíblia, quem vem escolher é Jesus que vem escolher o povo. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando Moisés foi falar com um rei chamado Faraó, ele ficou bravo com Moisés e disse para Moisés, quem é esse teu Deus, Moisés? Onde tu apareceu lá com esse Deus? Tu não tem cabeça não, Moisés? O Faraó ficava bravo com Moisés. Aí Moisés voltava, sentido, e ia orar. Ele ia orar. Chegava lá, Deus dizia a Moisés, não te preocupa, tu vai lá em Faraó, e tu diz para ele que eu vou mandar um bocado de rã na casa dele. Aí chegou lá, Moisés passou para Faraó. Faraó, libera o povo daqui para levar esse povo. Sair desse sofrimento. Aí ele disse, Moisés, tu vem com essa conversa pro meu lado aqui por causa do teu Deus, ele vai mandar um bocado de rã. Ele não é coisa nenhuma, Moisés. Aí quando entrou o rã na casa de Faraó, no palácio dele, não teve gente que aguentasse. Teve gente que aguentasse. Rapidinho ele aprendeu, né? De repente ele aprendeu. É como nós. Deus não vai mandar rã para nós. Porque ele entregou seu filho Jesus Cristo. Ele entregou na mão de Jesus todas as coisas, quando ele veio na terra, na mão dele, para ele dominar e fazer o seu poder da maneira que ele quer. Pois é, isso aí foi mais uma história bíblica, né, que o senhor Guilherme conta, né, o conhecimento dele que ele tem, e ele está sempre fazendo uns vídeos aí, enviando para todo mundo aí, para a gente discutir. Faça seu comentário aí se você gostou, se o conhecimento dele tá bom, entendeu? E ele é um homem bastante de Deus e tem sempre as suas pregações aqui em casa, né, para sua família, para seus filhos, e agradeço a todos aí.